Os donos de grandes empresas de tecnologia se tornaram famosos nas últimas décadas. Com milhões de seguidores em suas redes sociais, Elon Musk e Mark Zuckerberg são alguns exemplos de CEOs que são reconhecidos não apenas como donos de Big Techs, mas também como personalidades midiáticas. Nesse vídeo você vai ver como e por que esses empresários se tornaram celebridades. Um exemplo de um CEO de tecnologia que se tornou uma celebridade é o Elon Musk, porque ele não somente é um dono de uma empresa, como ele também fez parte do DOGE, Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, e recentemente ele saiu de lá, né? Mas ele foi um papel importante para até as políticas dos Estados Unidos, e até envolveram algumas polêmicas no nome dele, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho também. Então, antes de tudo isso, a gente vai falar agora das redes sociais desses CEOs de tecnologia e como que isso mostra que eles são celebridades. Então, vamos começar pela rede social, então, do Elon Musk. Então, abri aqui a rede social do Elon Musk no X, que é o antigo Twitter, que é a rede social que ele é mais ativo, né? Que é a rede social dele até, né? Que ele é dono. Então, vamos analisar como que são os posts dele, como que ele se comporta nas redes sociais dele. Então, o Elon Musk, a gente percebe aqui que ele tem 220 milhões de seguidores, o que é um número alto, né? Tudo bem que ele é o dono da plataforma, né, da rede social, mas é um número muito alto, então já mostra que ele não é somente o dono do X, ele também é uma personalidade midiática, né? Ele é famoso também pelo nome dele, tanto pelos números de seguidores, né? Então, aqui vamos analisar um pouco o que ele publica. O Elon Musk, que se posicionava a favor de Donald Trump, trocou insultos com o presidente no X, na quinta-feira, dia 5. Até sugeriu que deveria haver um novo partido além dos republicanos e democratas em uma enquete. Esses posicionamentos repercutiram de forma abrupta. Antes desse desentendimento, Musk fazia publicações favoráveis a Trump. Ele se mostrou bastante favorável nas eleições, que queria que o Donald Trump ganhasse, né? E ele é muito ativo no X, né? Dá pra perceber aqui que ele posta muitas coisas por dia, muitos conteúdos, tanto dele como ele também republica o que ele pensa. Então ele é bem ativo na rede social. Ele também republica vezes que ele foi entrevistado, então isso é bem comum, né, dos empresários, vários empresários e principalmente de tecnologia costumam republicar quando eles foram entrevistados e frases deles. Mas também ele fala bastante das empresas que ele faz parte, que ele é dono, e isso mostra-se pelos conteúdos que ele publica. Principalmente ele fala da Tesla. O que a gente percebe é que ele fala bastante da Tesla e também da Starlink, né? São as principais empresas que ele acaba comentando nas redes sociais dele. E como eu disse, ele é muito ativo nas redes sociais dele. Ele fala bastante sobre as empresas. Agora vamos analisar outro CEO de tecnologia, que é o Mark Zuckerberg, dono também de uma rede social, né, que é o Instagram e o Facebook, o dono da Meta. Uma figura muito importante de ser analisada é o Mark Zuckerberg, que é o dono da Meta, né? E ele é muito importante de ser analisado porque desde o nome dele no Instagram já mostra a linguagem que ele quer passar para o público. O que ele quer mostrar para o público? O nome dele no Instagram é Zuki. Então ele já quer mostrar essa proximidade maior, principalmente com os jovens, né? E as redes sociais têm essa proximidade de trazer uma linguagem específica, mais informal, né? Então o Mark Zuckerberg, ele tem o Zuki como o nome dele no Instagram. E aqui analisando os posts dele, ele mostra bastante lançamentos da Meta. Então aqui tem o Meta AI App que ele colocou aqui. E ele tá explicando bastante sobre isso. Então ele fala bastante sobre a Meta. Aparece ele também em podcasts e conversando com pessoas, então entrevistas, né? Como eu tinha mencionado, que é muito importante para esses empresários. O que eles postam, normalmente postam bastante entrevista. E também ele tenta mostrar um lado dele mais jovial, como eu falei. Então não somente no nome dele, como também nas coisas que ele posta. E uma coisa importante aqui são os esportes que ele faz. Então aqui ele tem uma foto na corrida, ele também tem uma foto em luta, ele tem fotos esquiando, então mostra essa diversidade dele, que ele é uma pessoa que está em diversos esportes, que faz diversos esportes, e também que ele quer mostrar, ele quer ter essa aproximação com o público não só como o dono de uma empresa, ele quer ser uma figura midiática, né? Ele quer se tornar uma celebridade, e ele já é uma celebridade, na verdade, né? Quando se fala de Meta, a primeira pessoa que vem na nossa cabeça é o Mark Zuckerberg, e ele tem 15,7 milhões de seguidores no Instagram. O que é bem abaixo comparado com o Elon Musk, se pensar que o Elon Musk
Ele é dono do Twitter, ele tem 200 milhões no Twitter, e o Zuckerberg é dono do Instagram e ele tem 15 milhões, né? Mas, mesmo assim, são dois nomes muito importantes da área de tecnologia e que também são considerados celebridades. Mark Zuckerberg, ele quer mostrar esse lado divertido dele, então ele posta vários tipos de posts, fazendo esportes, fazendo outros momentos divertidos. E um que me chamou muita atenção foi um momento que ele fez para a esposa dele, que ele imitou um cantor, Benson Boone, que tá muito em alta e ele até vestiu roupas parecidas com o que o cantor usou em um evento. Esse post teve mais de 1.300.000 curtidas. E até o cantor Benson Boone comentou nessa publicação. Ele até comentou: I can't believe my eyes. Eu não consigo acreditar no que eu estou vendo, né? E isso mostrou bastante como que o Mark Zuckerberg não é somente um empresário tradicional, né? Ele também se tornou uma celebridade e ele posta esses conteúdos mais divertidos, ele tem uma interação com o público dessa parte mais divertida dele e até de um cantor, né, famoso. Partindo agora para outro grande CEO de tecnologia, a gente vai falar do Sundar Pichai, que é o CEO da Google. Agora vamos analisar então o Instagram do Sundar Pichai. Então, na bio dele já é muito específico que ele também não é somente um empresário tradicional. Tanto que está escrito Dad, Barça Football, Cricket, IPL, CEO do Google and Alphabet. Então mostra que ele também é pai, que ele também tem um time do coração no futebol, que ele gosta de esportes, né? E ele também tem um lado, claro, profissional de CEO. Mas os posts dele mostram bastante esse lado CEO dele, porque ele posta bastante no Instagram sobre o Google. Só que às vezes ele posta um pouco sobre o cachorrinho dele. Então tem alguns posts dele sobre o cachorro. E assim, no Instagram dele, acabei não mencionando, ele tem 3,5 milhões de seguidores. Já no X, ele tem um pouco mais de seguidores, ele tem 5,5 milhões. E ele no X, ele é um pouquinho diferente de como ele é no Instagram. Ele publica bastante até no X e às vezes ele comenta sobre futebol. Então, essa é uma característica dele também, que mostra o lado pessoal dele, não só o profissional. E até a imagem dele de perfil é um bonequinho que representa o Android, que representa o Google, então tem essa característica também. Já o Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, e o Sam Altman, que é o CEO do ChatGPT, não falam muito do lado pessoal deles nas redes sociais. Eles acabam falando mais do lado profissional. O Jeff Bezos, ele tem 4,3 milhões de seguidores no Instagram e 6 milhões no X. Já o Sam Altman, que é o CEO do ChatGPT, o Instagram dele é fechado. E ele tem 5 mil seguidores no Instagram, então, por ser fechado. Mas no X é aberto, né? E ele tem 3 milhões de seguidores. Uma coisa importante de perceber desses CEOs é que eles têm fã-clube. Principalmente um que eu vi bem engraçadinho é o do Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA, uma empresa muito importante que vem crescendo no mundo da inteligência artificial e também de robôs. O Jensen Huang, ele tem esse fã-clube que acaba postando bastante memes e conteúdos divertidos do CEO da empresa. Como que os empresários se tornaram uma identidade da marca deles. Uma ação que teve impacto na empresa do Elon Musk foi quando ele participava do Doge e ele, para cortar gastos públicos, ele demitiu mais de 260 mil funcionários, é uma estimativa isso, e também fechou agências federais. Isso impactou muitas pessoas, que elas foram até na frente da Tesla fazer protestos contra a empresa e até depredaram veículos da Tesla, né? Por conta desse posicionamento do Elon Musk, e isso impactou muito a empresa dele, tanto que os lucros e vendas da empresa diminuíram durante essa época do governo. E só aumentaram quando ele disse que ia se dedicar mais à Tesla. Então isso mostra, né, como que ele, a pessoa dele, impacta muito na empresa dele, nas empresas dele. Não somente o que a empresa diz, mas também o que ele faz. Outras partes importantes de identidade da marca são as roupas. E o Jensen Huang é um exemplo disso. Ele, o CEO da NVIDIA, ele utiliza muitas vezes jaqueta de couro quando ele vai palestrar e quando ele vai em eventos. Isso virou uma marca registrada dele. Todo mundo lembra de Jensen Huang, o CEO da NVIDIA, com a jaqueta de couro que ele usa. E também o Mark Zuckerberg, que ele tinha uma época que ele tinha um estilo mais de nerd. Ele usava um cabelo mais curtinho, roupas específicas, uma camiseta básica, uma calça jeans. E o pessoal considerava que o estilo dele era mais de nerd. Mas depois ele resolveu mudar esse estilo, né?
e ele começou a usar um cabelo mais despojado, roupas streetwear, que são aquelas camisetas mais largas, às vezes até com uma estampa, com algo escrito, ele costuma usar. E agora ele também tá usando o óculos, né? O óculos da Meta, que é até uma forma de publicidade para a empresa, né? E essas roupas a gente percebe também a visão que a gente mudou sobre o Mark Zuckerberg. Que nem eu disse nas redes sociais, que ele tenta se mostrar mais jovial, ter uma proximidade maior com pessoas mais jovens e ter essa parte mais informal, ele também usa nas roupas, né? Que são roupas mais informais também. Antes de a gente ver algumas polêmicas dos CEOs de tecnologia, não se esqueça de curtir o vídeo se você está gostando e de se inscrever aqui no canal também para mais conteúdos e informações de tecnologia. Vou falar agora de algumas polêmicas que envolveram esses CEOs de tecnologia, mas são polêmicas não sobre a empresa em si, mas sobre a pessoa, o empresário como celebridade, que acabam afetando as empresas que eles possuem. Então, para começar, o Elon Musk, quando na posse de Trump ele foi dar um discurso e ele acabou fazendo um gesto que foi considerado nazista. Quando o Elon Musk fez esse gesto que foi considerado nazista, isso acabou influenciando também a empresa dele, né? Porque as empresas são vistas com esse posicionamento e isso afeta principalmente os valores que a empresa pode ter. Então agora também, o Mark Zuckerberg, algumas polêmicas envolvendo ele, foi quando em 2016 a revista Fortune disse que o Facebook tinha concordado em fazer algumas mudanças na estrutura da empresa para que o Mark Zuckerberg concorresse à presidência dos Estados Unidos. A empresa poderia ser conhecida pelos atos dele como político, então isso impactaria diretamente a empresa dele, né? E nesse ano, Sam Altman, o CEO do ChatGPT, recebeu uma acusação da própria irmã de ter sido abusada sexualmente por ele quando ela tinha 3 anos e ele 12, mas ele negou as acusações e ele até fez uma carta escrita junto com a mãe e com os 2 irmãos, negando essas acusações e dizendo que ela sofre problemas de saúde mental. Mas esse também é um assunto que pode impactar a empresa. Outra polêmica envolvendo rede social foi do Jeff Bezos, o dono da Amazon, que ele acabou postando uma foto dizendo que estava feliz, no mesmo dia que um tornado matou 6 pessoas em um centro de distribuição da Amazon em 2021. Só que ele postou essa foto não relacionando ao tornado, né? Mas isso aconteceu enquanto bombeiros estavam buscando pessoas nos escombros. Então ele foi muito criticado na época e ele só disse sobre o tornado e sobre as pessoas que morreram no outro dia. Então, ser um CEO celebridade é mais maléfico ou benéfico? Os pontos positivos de ser um CEO que também é considerado famoso é que a empresa é falada mais vezes, tanto na internet quanto pelas pessoas, então ela alcança um conhecimento maior das pessoas. Mas os pontos negativos é que muitas vezes acontecem essas polêmicas, algumas que eu mencionei, por exemplo. Muitas vezes os valores da empresa não vão estar de acordo com o que a pessoa, o empresário disse nas redes sociais, que ele se comportou como uma celebridade. Então isso pode acabar prejudicando a empresa também. Então existem pontos positivos, existem pontos negativos. Por isso que uma assessoria de imprensa às vezes é muito importante para conseguir alinhar o posicionamento do empresário, conseguir ajudar nisso, né? E também conseguir manter essa postura dele com os valores da empresa. Então isso é muito importante para todos os empresários, eu poderia dizer. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e também curtir os vídeos, assistir vários vídeos aqui do canal sobre tecnologia. Esses são alguns vídeos que você pode assistir que eu acho que você vai gostar. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!